Vamos iniciar pelo início. A maioria das pessoas, elas sobem no palco sem saber nem o que vão falar e como vão falar e o que vai acontecer. Você precisa, primeiro de tudo, se preparar. E como que você vai se preparar? Primeiro ponto, você entender sobre o que você vai falar. Você precisa ter na sua mente que na sua oratória, na sua comunicação, você vai querer que as pessoas que te ouvem, elas façam algo. Mas o que é esse algo? A partir dessa premissa, do que você quer que elas façam, você vai começar a se preparar para fazer a palestra de um jeito que elas se encantem. Não que elas achem que você é maravilhoso, mas que elas sintam firmeza na sua fala. Você precisa se preparar sobre o conteúdo, sobre o que você vai falar, sobre a sua postura, sobre o seu corpo, sobre entonação de voz, o microfone que você vai usar. Tudo isso está englobado e tudo isso nós iremos falar aqui, neste módulo. Então, o primeiro ponto que eu quero que você já anote aí no seu caderninho, no seu caderno de oratória. Preparação e o que você vai precisar ter e como você vai se preparar para poder fazer a sua palestra, para poder fazer o seu comício e ter um resultado muito positivo em tudo que você fizer e fizer sempre com excelência. Vamos lá! Ok, agora que você já entendeu que você precisa se preparar, vamos entender o primeiro passo da preparação, a pesquisa sobre o tema. Muitas vezes, quando o político ele vai precisar falar algo em público, as pessoas chamam ele meio que de supetão para ele ir lá falar. E aí ele precisa, primeiro ponto, entender o que está acontecendo e qual tipo de palestras ou de discurso os outros candidatos ou as outras pessoas irão falar. Ok, é um discurso onde está indo vários candidatos e todos eles estão falando o como eles são bons, o quanto eles são a melhor opção para o público. Mas pensa comigo, o que será que aquele público qualifica como ser bom ou não? Você precisa entender isso. O que o público acha que é interessante? Porque com certeza, entre a gama de propostas que você está trazendo para a sua eleição, tem muitas propostas que aquele público específico valoriza. Você vai pegar 2, 3 no máximo. Por que isso, Jonatas? Porque também um candidato que quer fazer o mundo, ninguém confia. Mas se você falar de 3 pontos específicos, anotar, entender o que é o bom para aquela população e começar a falar com os benefícios para eles, que eles entendam que aquilo vai ser bom para eles, que eles votando em você vai ser bom para eles. Você está preparado, a tua proposta é baseada em cima do benefício deles. Você é realmente um servo deles e faz com que eles se sintam bem, que eles se sintam capazes, que eles saibam que na realidade o que eles estão fazendo é pegar uma pessoa que faz parte do meio deles, que defende eles e está lá, defendendo com garras, unhas e dentes o que é o melhor para o povo. Então, o primeiro ponto que você precisa é pesquisar sobre o seu público, entender as necessidades, entender o que eles querem, baseado em cima da sua proposta de execução de campanha. Eu vou pedir para você aprender com um grande orador que nós temos na televisão, que é o Fausto Silva. O Fausto Silva, ele fala muito bem, fala durante muito tempo e ele tem sempre um papelzinho no bolso, com alguns, tópicos. O maior problema é quando as pessoas elas vão falar e elas não têm os tópicos sobre o que elas irão falar. E muitas vezes a pessoa está falando no púlpito, no palco, e dá o branco. E ela não tem para onde correr. E aí ela olha para um cara, olha para o outro e não sabe o que fazer. Agora, quando você tiver um tópico sobre os principais assuntos que você vai explanar, que você vai falar, a tua oratória vai ficar mais centrada. Nesse quesito, não tem problema nenhum você fazer igual o Fausto Silva, deixar um papelzinho com os tópicos na mão. Não tem problema ser assim. Pode ser também uma folha de A4 com um nome maior, grande, uns 3, 4 tópicos, grande, e você deixar em cima da mesa, de um jeito que você olha e rapidamente você consiga entender o que está escrito ali, sem precisar parar, puxar o papel para ficar lendo.
tudo ok se for um data show, muitas vezes, você deixa lá parado para você, no computador, você vai lá e fala. Não tem problema como você pensar seu jeito mais adequado para que você for falar em público e você possa ter esses tópicos para te guiar. Mas pense uma coisa, muito cuidado. Os tópicos são apenas uma, duas frases no máximo sobre um assunto. Agora, quando você for falar sobre cada assunto do tópico, você fala com o coração. Isso é importante. Porque quando você falar com o coração, as pessoas vão sentir a sua energia, vão sentir o seu amor, vão sentir o seu comprometimento de realizar, de fazer e trazer o resultado positivo. E é isso que elas precisam. Essa coisa de ficar lendo em telepronto ou ficar lendo em um papel ali com todo o seu discurso, se for uma coisa muito importante, até vale a pena, mas não é legal. Por quê? Porque você não externa a sua emoção do momento. Você vai externar a sua emoção de quando você estava na sua casa escrevendo aquilo, mas e a sua emoção no momento? Com as pessoas, com o sentimento, com todos que estão ali, com os olhares. Essa emoção você tem que usar ela ao seu favor. É neste momento que o grande orador ele aparece. Ele faz as pessoas rirem, ele faz as pessoas chorarem. Ele pega no coração. Isso tudo porque simplesmente ele está falando com o coração, baseado em alguns tópicos que foram organizados por aqui. Aí sim, a oratória vai fluir de um jeito bom, de um jeito interessante e de um jeito onde que todas as pessoas vão te aplaudir de pé quando você terminar. Por isso, liste tópicos, mas fale com o coração. Toda apresentação, ela tem começo, meio e fim. E agora que você já citou os tópicos, já colocou tudo no papel, aquilo que você quer apresentar, já sabe que na hora de falar, você vai falar com o coração, só vai ter o tópico para se guiar. Agora você vai fazer o quê? Listar começo, meio e fim para sua palestra baseada nesses tópicos. Como que vai funcionar? Você vai ver cada tópico, vai entender o que você vai falar, vai fazer realmente um ensaio. Se quiser escrever primeiro o que você vai falar, só para te dar uma externar daqui da sua mente e ir para algum lugar, que esse lugar seja papel, lembre-se, essa aí é só para tu ter uma ideia sobre o que você vai falar. Na hora da palestra, nada de ficar lendo o discurso. Ok, você vai pensar em começo, meio e fim, de uma ordem cronológica, de um jeito que todas as pessoas vão entender perfeitamente aquilo que você está dizendo, para elas poderem seguir a sua linha de raciocínio. Agora aqui eu quero te dar um pulo do gato que poucos palestrantes fazem e que com certeza quando você fizer, muitas qualidades vai ter na sua palestra, que é você fazer exatamente isso que eu acabei de fazer. Você viu que eu contei uma historinha, eu falei uma situação para entrar em outro tópico? Isso se chama ponte. A ponte que liga um tópico no outro. Para você não falar, por exemplo, você vai lá e fala sobre saúde, certo? Aí você está lá falando sobre os seus projetos de saúde do governo, do nada você corta a saúde e começa a falar de infraestrutura. São dois assuntos que não se grudam. Então você precisa fazer uma ponte, como por exemplo, vou usar uma aqui agora. Agora, quando nós finalizarmos o nosso projeto de saúde, nós precisamos lembrar que a população precisa viver bem. Ela precisa estar em uma boa sintonia com sua saúde e a estrutura da cidade que ela vive. Por isso, nosso próximo projeto que eu vou falar para vocês é a infraestrutura da cidade. Quando você conseguir ter essa conexão, você vai perceber que fica tudo mais claro para o ouvinte. Fica tudo fazendo mais sentido. Você pode pegar assuntos distintos e com essa ponte conectá-los em uma palestra só. A sua palestra, o seu discurso, que vai fazer com que as pessoas se entreguem mais, se conecte mais com você, fazendo com que você tenha mais apoio deles. Além do voto deles, eles também vão defender você
porque você está pensando neles e conquistando eles de uma forma adequada. Revisando, você precisa pegar os tópicos, colocar ele numa sequência lógica e criar uma ponte que conecta cada tópico de um jeito adequado e conquistador. Uma coisa é você ler na sua casa, num lugar tranquilo, com uma boa música, tomando chazinho. É uma coisa maravilhosa. O difícil é você, com o teu sentimento, pressão do público te olhando e você tendo que ler no discurso. Isso aí é terrível. Por isso, quando você for falar em público, você precisa falar com o coração, não ficar decorando o texto e nem lendo. Certa vez, um homem teve uma baita de uma ideia. E quando ele pegou essa ideia, ele começou a fazer uma pesquisa de quanto ele ia precisar de dinheiro para poder colocar essa ideia em prática. E ele percebeu que ele ia precisar de algo em torno de R$1 milhão. Então ele ficou ali pensando em como ele ia fazer para conseguir esse dinheiro e tudo mais e tal. Ele sonhava, ele pensava, ele planejava, ele almejava esse dinheiro para fazer essa grande ideia. Depois de 1 ano sobre isso, ele viu que ele não ia conseguir e ele tinha alguns amigos muito influentes na cidade. Ele chamou todos para fazer o quê? Para fazer uma palestra. Ele ia falar um investimento de R$1 milhão. E essa palestra teve em torno de 50 pessoas. Ele passou uma semana se preparando, lendo o discurso ponto a ponto, minuto a minuto. Ele palestrava sozinho em casa, ele gravava, ele fazia um monte de coisas. Quando chegou no dia, antes de ir para o local onde ele ia dar a palestra, ele deu mais uma lida no seu discurso e foi correndo para o local. Chegando no local, quando chamaram ele para se apresentar, ele botou a mão no bolso e lembrou do papel aberto dentro do banheiro. E ele chegou e falou, bom, eu conheço todo o assunto, eu sei todos os aspectos, então eu vou com o coração. Ele fez toda a sua palestra, passou durante quase 1 hora falando sobre como ele ia fazer, a estruturação e o negócio dele, o investimento, como é que seria e tudo mais. No final da sua palestra, um rapaz lá do final levantou, veio até ele, olhou para ele e falou, você pode passar no meu escritório segunda-feira para nós negociarmos? Ele fechou o negócio e abriu uma grande empresa, os dois juntos. Qual que é a lição principal de tudo isso? Primeiro, ele se preparou muito, muito mesmo. Ele preparou as coisas todas com coração. Mas na hora dele falar em público, na hora dele externar, ele externou com o coração. Agora eu te pergunto, será que se ele estivesse lendo, ele ia ser tão amoroso na fala dele, tão conquistador na fala dele, tão emocionado na fala dele? A chance é que não. A chance é que não. Porque ficaria algo automático, algo reto, algo robotizado. E o palestrante, quando ele quer tocar o coração da sua plateia, ele precisa ser natural. Por isso a importância. Você deve se preparar muito, mas agir sempre com o coração. Você precisa subir no palco, mas já ter feito a palestra. Como é que é isso? Você precisa fazer a sua palestra primeiro aqui, ó, na sua mente. O que acontece com o nosso cérebro? Ele não consegue entender a diferença do real e do imaginário. Por isso, quando você já tiver os tópicos todos prontos, já tem a base do que você for falar, você precisa mentalizar você palestrando. Lembra daquele vídeo no módulo anterior sobre mentalizar você palestrando? Você precisa fazer a mesma coisa. Eu te aconselho fortemente para que você volte lá e leia e ouça ele novamente. E desta vez, cada vez que você imaginar palestrando, você palestrando em cima dos tópicos que você já criou. Então você fecha seus olhos, você fica lá pensando, então eu vou estar falando sobre isso, falando aquilo, as pessoas me entendendo, o sentimento e todo o amor e carinho em volta da situação que você for palestrar. Você vai sentindo uma força e um desejo, um aspecto de coragem e de força, aquele desejo de saber que as coisas vão dar certo. E quanto mais isso crescer em você, mais forte você vai ficando, mais centrado você vai ficando.
E aí sim você vai para o teu discurso. E quando você for, você vai entender que ele já está pronto aqui, ó. Você já sabe o que vai acontecer aqui. E quando você for lá, você vai lá e vai dar um show, porque você tem um papelzinho com os tópicos. Você já fez a palestra mentalmente, se posicionando em algum lugar legal. Coisas que não é tão interessante você fazer. Falar no espelho. Por que não é interessante falar no espelho? Muitas pessoas falam isso e eu particularmente eu vejo que quando a pessoa fica treinando no espelho, ela não consegue se ver direito. Ela está sendo robotizada. Você precisa fazer o quê? Você precisa gravar. Isso sim vai te dar uma grande qualidade. Ou gravar, ou fazer para a esposa, para o filho, fazer para alguém que vai te dar um feedback de como está a sua palestra, como está a sua comunicação corporal. Iremos falar um pouquinho mais sobre isso. Como está toda a sua entonação de voz e tudo mais. Mas quando você realmente gravar, aí fica show de bola. Esse é o ponto principal. Você imaginar, você ter essa percepção mental do que você vai falar. O interessante é que você se grave, ou peça para uma pessoa te gravar, ou deixa até o telefone parado mesmo. O objetivo dessa gravação é você se perceber. Você olhar a gravação depois, pegar um papel, uma caneta e anotar tudo aquilo que você precisa melhorar nas próximas palestras, nos próximos eventos. Eu falo isso porque você precisa colocar em prática. Se comunicar bem é muito mais do que apenas subir num púlpito e falar. Você precisa se avaliar, você precisa se conhecer, você precisa se entender e precisa ter sempre crescimento maior. Por isso, coloque em prática tudo que você está vendo aqui. Hoje mesmo, agora mesmo, dá uma pausa aqui, grava uma palestrinha curta tua ali, de 5 minutinhos, só para você ter uma noçãozinha já básica sobre como está a sua oratória. Se você não conseguir nem se gravar para você se avaliar, imagine como será quando tiver 1000 pessoas te vendo. Bem provável você vai travar. Por isso, coloque em prática. Coloque em prática porque é assim. Quando chegar o momento de você falar em público, o seu resultado será de acordo com o seu preparo. Um grande problema que os palestrantes passam é que quando eles precisam fazer um comício, uma palestra, precisam ficar 1 hora em pé, começa a doer as pernas, dói as costas, a postura corporal vai se arcando e ele vai falando, a barriga vai indo para frente e vai ficando assim, ó. E o que essa postura te passa? É uma postura de um cara confiante? Desse jeito? Com o corpo assim? Isso acontece porque o seu corpo está querendo relaxar. Ele está querendo relaxar porque ele não tem força. Então o que você precisa fazer? Exercícios físicos. Você precisa realmente ir para uma academia ou fazer uma corrida, uma caminhada, para que o seu corpo fique forte. Para que você possa falar durante 1, 2 horas, pulando aqui, ó, falando com energia e o seu corpo esteja bem. Para que suas costas comecem a ter uma postura mais forte, mais confiante. Nós precisamos cuidar da nossa postura corporal. Nós somos líderes e representantes públicos. Por isso você precisa ter uma postura diferenciada. Você precisa ter uma postura de quem vai levar as pessoas, a população, à vitória. O que eles querem é a vitória. E eles querem que você ganhe. Mas desde que você passe essa confiança de vitorioso. Se você estiver andando por aí com a postura corporal ruim, as pessoas não vão votar em você. Por isso o exercício físico é importante. Calma aí, eu não estou dizendo que você precisa virar um rato de academia, aqueles caras fortão, que vive tomando suplemento, aqueles monte de coisa. Não, eu estou falando que você precisa ter zelo e cuidado para a sua postura, ter cuidado com o seu corpo, fortalecer o seu corpo para que ele passe essa comunicação de pessoa forte, pessoa vitoriosa, que vai levar toda a população para a vitória. Agora que você já chegou neste nível, você precisa entender cada vez mais como funciona o teu crescimento em algo para ter resultado. Existe um ciclo, uma situação que é o ciclo do estudo, que se inicia, primeiro ponto, você estudando. E que parte é essa de estudo? É o que você está fazendo agora na sua casa, sentado, vendo esse vídeo, com papel e caneta, um café, uma aguinha do lado.
anotando tudo que você pensa que é interessante para você colocar em prática dentro da sua vida. Segundo ponto, a aplicação. A aplicação ela é muito importante porque você vai entender que tudo que eu estou falando aqui você vai conseguir replicar, mas nem tudo que você replicar será exatamente do jeito que eu falo. Por quê? Porque você tem seu jeito único de ser. E por você ter o seu jeito único, você precisa valorizar isso. Você precisa entender o seu jeito único e precisa focar nesse teu jeito de ser. Porque apenas assim as pessoas vão te amar e vão gostar de você e vão votar em você. Terceiro passo, a revisão do que foi que você colocou em prática comparado com o seu estudo para você começar a entender melhor toda a situação. Essa revisão ela é muito importante. Lembra que eu falei sobre você se filmar e você anotar os pontos que você precisa melhorar dentro da sua oratória, da sua comunicação em público? Isso aí vai acontecer durante a revisão. Quando você fez a revisão, você vai passar pela adaptação. O que é adaptação? Agora sim, você já entendeu o contexto que você estudou. Você já praticou e já viu o jeito teu de ser. Você já passou por uma revisão interessante para entender tudo. Aí sim, você adapta ao seu jeito de ser, ao seu jeito de comunicar e ao seu jeito de trazer resultados. E quando chegar ao ponto de adaptação da sua oratória, de todos os estudos que você está tendo aqui nesta plataforma, você vai perceber que você se tornou, já virou um hábito, já virou o seu estilo próprio e único de falar com as pessoas. E eles vão te admirar, porque você é verdadeiro, você é fiel ao que você é, não é um robozinho imitando outras pessoas, e sim um grande orador, e sim um orador memorável. Agora que já estamos chegando no final do nosso módulo, precisamos trazer o pulo do gato, o ponto principal que você precisa utilizar na sua palestra em público. O maior problema é que as pessoas elas querem falar, querem ser verdadeiras, elas querem ser fortes, e elas falam assim, porque eu sou bom, porque as coisas vão acontecer e tudo mais. Será que está passando que é uma pessoa séria? Uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida, ou será que ele está passando que ele é uma pessoa grossa, ríspida? Isso aí. Muitas vezes a pessoa quer falar, ela tem boas intenções, mas ela precisa entender que ela está tocando uma alma humana, por isso ela precisa ser o quê? Uma outra alma humana. Nós precisamos disso. E o melhor jeito de você tocar alguém é com o seu sorriso. O sorriso abre portas. Por isso você precisa sorrir. Durante o púlpito, quando você estiver no púlpito, quando você estiver palestrando, quando você estiver falando com muitas pessoas, você precisa sorrir. E o sorriso vai fazer com que você tenha uma postura diferente, que você tenha uma abertura com as outras pessoas. Todas as pessoas gostam daquela pessoa que está sorrindo. Segundo passo é você cuidar da sua postura corporal. Lembra? Exercício vai servir para que você tenha uma postura de vencedor, uma postura de orador. Eu gosto de fazer de manhã cedo, parar na frente do espelho e ficar com a postura de super-homem, de Mulher Maravilha. Fica assim, ó. Faz aí, vamos fazer juntos. Faz um pouquinho. Respira forte. Só de fazer um pouco esse movimento já nos sentimos mais verdadeiros, mais fortes. A nossa postura, ela precisa estar conectada com a imagem que nós estamos passando. E se nós andarmos por aí como perdedores, cara, ninguém vai votar. Ninguém vai votar em você enquanto você estiver andando por aí aparentando ser um perdedor. Você precisa ser um vencedor para depois vencer. Terceiro ponto, a sua aparência física e das suas roupas. Não estou falando para você comprar roupas caras, mas você pode comprar boas roupas, fazer alguns ajustes para que ela fique mais interessante, mais bonita, ter um zelo com a sua aparência,
ter um zelo com o seu penteado, ter um zelo com o seu sapato. Eu costumo dizer que a elegância de um homem começa pelo sapato. Por quê? Porque a maioria dos homens cuida da camisa, cuida da calça, mas usa o sapato desleixado. Usar um sapato bonito, um sapato que aparenta que você é uma pessoa de confiança. Você precisa ter certos cuidados, como por exemplo, base na unha, para algumas pessoas fica bacana, mas para outras parece até cuidado demais. E cuidado de excesso também não é legal. Sapatos muito chamativos, também vai passar um ego muito grande. Tudo isso você pode comprar numa loja barata, sem problema nenhum. O que você precisa é estar muito bem vestido e adequadamente. Por favor, não me apareça com um blazer amarelo, uma camisa verde bandeira, achando que só por causa das cores está representando o Brasil. Não estará. Tudo bem se você for fazer se vestir assim para uma ocasião especial que você pensa ser interessante. Mas o ideal é que sempre quando as pessoas te verem, elas entenderem que você é uma pessoa diferenciada porque você cuida de você como um todo. Você precisa estar sempre com a postura correta, a postura de vitorioso, com uma boa vestimenta, com um sorriso que nada te fere, um sorriso tranquilo, verdadeiro. Uma vez eu estava vendo uma reportagem onde um repórter entrevistava um senador e ele falava algumas coisas que era para confrontar o senador, mas o senador estava sempre olhando para ele com um sorriso de confiante e dava umas respostas bem interessantes para ele. Chegou um ponto que o repórter ele viu que ele não ia conseguir ofender, não ia conseguir machucar, e o senador também. Ele conseguiu dominar toda a situação. Você precisa estar sempre sob o domínio da situação. Por dentro você pode estar destruído, mas quando você passa essa informação de segurança, de pessoa forte, de pessoa que tem um resultado maior. Chegamos no final desse módulo, um módulo importantíssimo. E se for preciso, você anote mais coisas para que você entenda. Você vai perceber que cada vez que você rever esse módulo, que rever todos os módulos aqui, você vai entender coisas diferentes. Por quê? Porque hoje a sua oratória ela tem um poder de percepção. E conforme você for vendo esses módulos, ela vai aumentando o poder de percepção. Daqui a pouco você vai ver o primeiro módulo e perceberá que tem muita coisa que você não entendeu ali, que agora faz sentido. Busque cada vez mais se entender, busque crescimento, busque desenvolvimento. E vamos para o próximo módulo.